Boa noite a todos. A quem estava esperando uma palestrante, não tem palestrante. Na verdade, a gente troca ideia, a gente conversa, acho mais gostoso, né? Mas eu não tenho ideia de como foi o dia de vocês. O meu foi um atropelo. Alguém aqui se identifica? Então, a gente aproveita esse momento e estabelece esse contato, né? Com o plano maior, com a nossa casa, com os nossos anjos, os nossos protetores. E cada um de nós tem um jeito, né, de falar. Então, aproveita e liga, manda sua mensagem, seu recadinho, né? Mestre Jesus, e nós estamos aqui, porque nós ainda precisamos. Algumas pessoas conseguem estabelecer essa ligação na praça, na rua, e nós ainda precisamos de um lugar. Abençoa a nossa estrada, nossa trajetória, os nossos corações, a paz da nossa alma. É tudo que nós precisamos, manter a paz da nossa alma, nos dê equilíbrio e permita que bons espíritos se acerquem de nós, que nós possamos fazer silêncio bastante para ouvir todas as respostas aos nossos questionamentos, às nossas indagações. Que assim seja. Muita gente me pergunta por que eu tenho tanto apreço pela doutrina espírita, que na verdade é uma novidade para mim, né? Eu não nasci na doutrina espírita. Imagino que deva ser extremamente agradável alguém já acordar no berço com uma família espírita. Aliás, para chegar e abraçar a causa espírita, não foi nada simples. Eu tive que provar muita coisa para muita gente. Geralmente é assim, né? Que todo mundo me questionava, que era uma coisa perigosa e blá, 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 blá. Enfim, superei, que é uma coisa que acontece com muita gente. Mas eu sempre digo para as pessoas que me indagam dessa alegria de ter aprendido algo, porque eu tenho muita gratidão por todos os degraus que eu já subi na minha vida, né? Falando espiritualmente, emocionalmente, tenho muita gratidão. Mas quando você chega num momento e percebe que tudo aquilo que você aprendeu ainda existe uma possibilidade de melhora. Então, a Igreja Católica me ensinou várias coisas e me protegeu muito. Eu tive uma família muito espiritualizada, vamos dizer assim, mas chegou num determinado momento que tudo aquilo que a igreja me oferecia já não me bastava mais, né? Mas a gente vai, porque viemos para evoluir. Então, eu vou começar da minha meninice, que eu sempre compartilho com vocês, né? Eu tive uma avó que viveu 100 anos. E foi uma pessoa incrível. Ela era de uma sabedoria, porque eu nunca fui para a escola, mas ela tinha na cabeça histórias incríveis, relatos incríveis, que, aliás, eu reconheço, né? Herdei uma dessas características. Eu adoro uma boa história, mas é uma herança. E eu me lembro que logo depois do carnaval, começava um período triste, onde nós estávamos perto da minha avó. Geralmente era fazenda, sítio, usina, era o mundo que eles viviam, e eu ocasionalmente estava por lá, ainda na minha meninice. E eu sempre perguntava, mas vovó, por que não pode ligar o rádio? E ela dizia, porque Jesus está orando. São 40 dias de solidão. E ela contava de um jeito tão convincente, que a gente praticamente via Jesus lá, no meio das oliveiras, quietinho. E ela falava, foi um abandono, foi uma solidão. Ele tentou convencer as pessoas e se sentiu sozinho. E a gente já ia entrando naquela história, né? Então ela ia contando. Nós toda criança tinha tarefa, né? Então ela dava a vassoura para a gente varrer. O terreiro, ela falava assim, sempre de mansinho, porque não pode levantar terra. Vai que atrapalha Jesus que está orando. Então, tudo na nossa vida, no dia inteiro, era o foco de não atrapalhar, quase uma meditação, né? A gente imaginava Jesus assentadinho, meditando. E, por certo, ele estava caminhando para lá e para cá. Mas aí chegava todo esse tempo e tinha a Semana Santa. E a Semana Santa era ainda de uma tristeza maior. Porque as mulheres não penteavam os cabelos. Que coisa tosca, né? Davam um jeito assim, porque era vaidade demais. Não passavam batom. Nossa, eu não durmo sem batom. Não sei como que era isso, né? Não passava batom. Ou seja, riscar toda a vaidade numa homenagem para o Mestre Jesus, que ia passar por um grande sofrimento. E aí nós íamos para a igreja. Era uma usina, que tinha uma igreja maravilhosa, uma réplica da igreja de São Pedro, de Roma, que a pessoa, o usineiro muito poderoso,
fez construir exatamente daqueles vitrais. Tinha lá, e coisa linda que é vitral de igreja, né? Uma arte. Havia crucis. E eu me lembro do contato da mão da minha avó me levando passo a passo pela história daquele sofrimento tão grande. E ela ia contando, ele amou muito. E a gente escutava da história do amor de Jesus durante nem sei quanto tempo. Sabíamos as histórias e as parábolas, nem sei, de cor e salteado, da beleza das parábolas. E ela dizia, mesmo assim, ele foi condenado. Foi condenado porque amou demais e muito amor, às vezes, não é compreendido. Um monte de gente sabe disso aqui. 2000 anos depois, a gente continua vendo isso. E ela disse, então, para a época, minha avó nem sabia da história, tadinha. Era a história que a mãe dela tinha contado, que a avó dela tinha contado. Sabe aquilo que a gente resgata com um carinho imenso? E ela ia mostrando, aqui vão colocar a cruz nos ombros de Jesus. É uma cruz muito pesada, é uma cruz que representa todos os erros do mundo, e a gente ali penalizado. Eu devia ter uns 3, 4, 5, até uns 7 anos, até passear por tudo isso, né? Ela ia apresentando que Jesus, apesar do seu infinito amor, caiu. Caiu uma vez, caiu 2 vezes, caiu 3 vezes. Ela dizia, a beleza é que ele não permaneceu no chão, que ele se levantou. E ela vai mostrando, vai chegar num certo ponto, Jesus está cansado. Alguém vai escolher alguém do povo, uma pessoa do povo, para ajudar Jesus a carregar a cruz. Porque eles não querem que ele chegue extenuado e morto. Há que se acontecer um grande espetáculo. Olha que coisa horrível. O que a gente vê hoje, né? As dores alheias, as tristezas alheias, são colocadas para nós como um grande espetáculo. E muita gente não percebeu e às vezes continua dando corda para esse grande espetáculo, né? E ela dizia, mas você vai ver, daqui a pouco vai acontecer a procissão. A procissão era um negócio que todas as pessoas compareciam. E elas iam passeando, e alguém ia rezando. Era de uma beleza, né? Para alguém que está aprendendo, e eu achava aquilo de uma grandiosidade. Mas, de repente, nós parávamos diante de uma cruz gigante. E surgia, se eu me emocionar, vocês vão me perdoar, porque é toda uma saudade, né? Surgia do nada uma mulher. Eu esperava por essa mulher todo ano, sabendo exatamente o que ia acontecer. E aquela mulher tinha um véu toda de preto, e era de uma tristeza quando aquela mulher abria a boca, Verônica. Ela cantava, arrancava meu coração pela cabeça. Coração de menina disparado. E eu ficava ali passada. E ela falava, essa mulher ganhou um grande presente de Jesus. Mas sabe, filha, muitas pessoas ganharam presentes de Jesus. Mas ela teve coragem, que ela vai lá enxugar o suor de Jesus. O suor de Jesus sangra. A imagem dele será retratada no lenço, no pano. E quando ela ia lá, enxugava, era toda uma teatralização para exercitar a fé das pessoas. E a hora que ela abria aquele pano, assim, que estava aquela imagem de Jesus... Nossa, aquilo era minha alma pulsante. E o tempo passou, e eu me lembrava muito dessas coisas. Me lembrava daquela hora que alguém batia um tambor, que a cruz era içada lá para cima, e eu não olhava, eu tinha um pavor daquilo tudo. Meu Deus, que medo que eu tinha. Criança tem medo, né? Voltava para casa, sonhava nem sei quantas noites com aquilo tudo, né? E depois ela falava assim, mas eu não quero que você pense nisso. Mas de novo essa tristeza, eu pensava, né? Porque vai chegar uma hora, Jesus vai aparecer, ele vai ser enterrado, mas ele vai ressurgir. Eu cresci com essas lembranças todas, claro, né? Mas aí me chega na vida a doutrina espírita. E renova todas essas coisas. Nada daquilo foi mentira. Porém, a intenção, o que havia por trás, porque foi que Jesus passou por tudo isso, fez um leque na minha cabeça. Porque não era apenas um homem que poderia passar pela Via Crucis e chegar onde Jesus chegou. Era uma proposta para cada um de nós, que cada um de nós tem a nossa Via Crucis. Quem já não precisou de um sirineu maravilhoso para ajudar a carregar o peso de uma dor? É o diagnóstico de um médico, é o luto, é aquele filho que a gente não queria que fosse daquele jeito. E é tanta coisa, é um amor equivocado, um casamento que não deu certo, o tempo de validade das coisas. E de repente, do nada, surgem os sirineus da vida e pega. Ninguém vai pegar na nossa cruz.
Ninguém quis o peso da cruz de Jesus. Foram alguns passos. E a história nos conta que Simão nem sabia do que se tratava. Estava voltando cansado do trabalho. Mas fez aquilo numa generosidade. Ou seja, a doutrina espírita nos apresentando uma nova maneira de olhar para a história, recapitular e modernizar a nossa fé. Eu acho muito triste as religiões que só lembram dessa tristeza, dessa morte. Eu acho triste. Se elas não tiverem algo a mais para acenar. E acho maravilhoso quando tem uma festa, depois da morte, depois da tristeza, a alegria e a esperança. Esperança para mim é uma palavra mágica maravilhosa. Então o que Jesus queria dizer para nós? Jesus, Gandhi, Madre Teresa, todos esses mártires que alguns a gente nem conhece e alguns convivem com a gente até hoje, tem mãe em casa que passa uma via crucis que ninguém nem imagina, né? Que a gente não tem ideia dessas dores, dessas tristezas. Porém, sabendo que essa nossa vida é um trecho, é um pedacinho, diante da eternidade, tudo que a gente vive aqui, centenários, se alguém viver que nem minha avó viveu 100 anos, passou. Então, diante da dor e da tristeza que todo mundo passa, eu sempre me lembro e falo, olha, passou por isso, por isso, por isso, por isso, mas passou. Então, o que nós poderíamos fazer para transformar essa nossa quaresma? 40 dias para a gente avaliar, para a gente repensar se valeu a pena Jesus ter passado por tudo o que ele passou. Se valeu a pena tantas pessoas terem acenado para as nossas vidas com novas possibilidades. Se a gente está aproveitando essa oportunidade. Se esses passos que a gente dá, né? Porque quer mais que ser bebê, ser adulto, ser velhinho? Uma via crucis, né? Ficar velhinho é um negócio terrível. Vocês não sabem disso, mas saberão um dia, né? Cada dia dá um negócio diferente, os dentes vão caindo, o cabelo da gente já não é da mesma... Nem lembro que cor que era o meu cabelo mais, né? Tudo bem que vocês não sabem, mas eu já sou uma velhinha, né? Até brinquei um dia em casa. Ai, marido, quando a gente ficar velhinho, nós vamos morar num lugar bem sossegadinho. Ele falou, mulher, sinto muito te informar, mas nós já somos velhinhos. Então, a novidade já chegou em casa. Então, o que nós podemos fazer para esse período que a Terra está passando? Nós estamos falando de quaresma, 40 dias, é mais. Nós estamos vivendo muito mais que 40 dias de um temor, de um receio, de uma insegurança. Qualquer um de nós deveria, se tivesse um pinguinho de juízo, se recolher todos os dias e fazer o que Jesus fez, conversar com o Pai. Pai, que estás nos céus, o que é que eu faço aqui? Qual é o meu papel? Onde que eu posso? Estou me sentindo sozinho. Tem alguém aqui que não está? Eu estou com medo. Tem alguém aqui que não está? O que será que vai acontecer no futuro? Jesus sabia que algo grandioso ia acontecer, mas ele declarou para Deus, eu estou pronto. Gostaria de não ter que provar desse cálice, mas ele é meu. É a nossa vida. Quando a gente lembra, estava conversando com um amigo agora há pouco, antes de vir para cá, nós combinamos, nós fizemos tratos, e alguém extremamente amoroso acreditou que a gente era de verdade, que a nossa intenção era de verdade. Eu quero ir para a terra para fazer isso, aquilo, aquilo. Sabe o que a gente falou que a gente ia fazer aqui? Amar. Nós passamos 1000 anos, 1 milênio, gente, 1000 anos é tempo, hein? Quantas reencarnações cabem em 1000 anos? Sabe o que prevaleceu? A força física. Todo aquele que tinha a força física se impunha e todos os outros morriam de medo. E para ele não faltava nada. Não faltava o pão, não faltava a água, não faltava o teto, não faltava nada. E 1000 anos passaram rapidamente para os poderosos da força física. E nós tivemos mais 1000 anos, que também é tempo para Dedéu, da força do intelecto. E a gente sabe bem onde é que nós chegamos. Não precisava mais fazer alguma coisa, porque aquele inteligente intelectual, ele manda fazer. Então ele usava a sua força do pensamento, da estratégia, e convocava o pessoal da força física, que ainda não tinha evoluído, para fazer tudo que ele desejava. Alguém aqui reconhece alguma coisa nesse sentido? Quantos pedaços da história, o nosso momento agora? Porém, Deus infinitamente bom, maravilhoso e justo e poderoso, deixou o tempo passar, porque existem leis nos bastidores da nossa vida. Leis imutáveis. As leis da Terra vão mudar. Mudam constantemente. Vira aquele pânico, todo mundo fica desesperado. Pode relaxar.
Porque as leis que comandam tudo isso mesmo não são as leis terrenas. Não são as leis dos caderninhos, dos bastidores, dos mandantes. Pode sossegar. Sabe por quê? Nós entramos no milênio que não é nem um pensante e nem aquele que faz, nem aquele que pode. É aquele que ama. Eu tenho certeza que quando a gente espalha essa novidade, eu tenho falado muito do amor. Para os filhos, para os amores, eu tenho muitos amores. Eu sou incansável, eu não desisto. Só uma moeda vai abrir os portões para a nossa consciência, porque não é um físico. Aqui, ó, nosso corpo é nada, vai perecer de qualquer maneira, voltaremos tantas vezes, porque 1000 anos cabe a nossa ida, a nossa vinda. E toda a pergunta que será feita pela nossa própria consciência, isso é todo o amor que você consegue? Isso é o limite do amor que você é capaz? Porque nós somos criados para muito mais. Nós somos do pó das estrelas, nós somos infinitos, nós somos filhos amados no dono de tudo. Então, quando a gente se determina, não importa o que me acontecer, eu quero amar cada vez mais e cada vez melhor. E alguém fala assim, nossa, mas eu vou salvar o mundo? Não sei. Você vai primeiro dar sossego ao mundo. Qual a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso mundo? Não dar trabalho. Muita gente fala assim para mim, não, mas eu quero ser um bom espírito. Não, seja uma boa pessoa. Começa primeiro aqui. Gente, como é difícil. Porque nós temos que administrar tudo que a gente faz, porque está todo mundo de olho, né? Nós estamos sendo filmados. Tudo que a gente faz, nós estamos sendo rastreados. Quando nós temos essa consciência que o amor vai nos salvar, tudo que a gente vai fazer, a gente faz por amor. Descasca a cebola pensando, para que eu estou descascando essa cebola? Deixa um cheiro na mão da gente, né? Porque eu vou preparar um prato para quem eu amo. A pessoa não vai nem saber. Você escreve na cebola? Cebola, esse prato. Não, mas a pessoa que prova sabe. Pendurar a roupa no varal. Uma pessoa amorosa, quando a gente passa pelo varal de uma pessoa amorosa, a roupa não foi jogada na corda. Ela está toda arrumadinha. Eu brinquei um dia desse com uma amiga, que é recém-casada, ela disse, mas que coisa, serviço de casa não acaba. Eu disse, então, aqui em casa eu não faço serviço nenhum. Ela disse, não. Eu falei, não, só faço declarações de amor. Como é que funciona? Eu faço uma mágica primeiro com a roupa, migrando do cesto de roupa suja para o sabão, para o perfume, porque eu penso, essa é a camisa do meu marido, quando ele vestir essa camisa, ele vai saber, uma mulher amorosa passou sabão nessa camisa, tirou todas as manchas da minha camisa, passou minha camisa. É impossível. A hora que ele olha para o cabelo, ele fala, meu Deus, o que é isso? Você não faz uma pessoa feliz? Aí tem a meinha da criança. Vocês já lavaram meia de criança? Ó, faça as contas. Eu tenho 5 netos. 5 netos vezes 2 pezinhos, dá 10. Vezes uma semana, dá 70 pés de meia. Eles passaram uma semana em casa. Então, tinha 70 pés de meia pendurado no varal. E aí eu pensei, que tabuada mais maravilhosa. Esses pezinhos vão crescer. Por onde andarão esses pezinhos? A gente transforma num poema. Eu desejo, porque eu sei exatamente o que eu desejo para cada um. A gente vai percebendo a personalidade, né? E por aí vai. Então eu brinquei, falei, então aqui não tem ninguém lavando, passando. Só tem alguém amando, alguém entendendo ou não. Então nessa quaresma, imagine você imprimindo a sua marca amorosa em todas as coisas que você faz. E aí a gente dá um passo adiante, porque fazer está todo mundo olhando, né? Em todas as coisas que a gente fala. Porque a gente anda falando bobagem. Pensa que tudo que você fala na vida vai cair em cima da sua cabeça. Durante o dia inteiro. No final do dia, aquilo vira uma coisa que cai em cima da sua cabeça. Não era melhor que fossem flores? A gente está falando pedras. É uma escolha pessoal. E a gente dá mais um passo. São 40 dias que a gente pode fazer isso. Nas coisas que a gente pensa. Eu sei que muita gente fala, mas pensamento, quem que vê? Meu Deus, nós vamos voltar para casa e lá no mundo espiritual, as pessoas não falam. Vai olhando e vai sentindo. Você não sente quando alguém te ama? Você está sentindo? Eu preciso falar alguma coisa? Olha lá. Então, a janelinha dos nossos olhos consegue fazer isso. Mas é um treinamento aqui. E aí fala assim, muita gente vai falar isso para você quando você se determinar. Ah, mas no meu pensamento eu não mando. Você deseja um mundo de felicidade e você não manda nem no seu pensamento? Como é que você vai construir um mundo de felicidade?
Então a gente faz de conta que é um trenzinho, é técnica de meditação, né? Faço toda a madrugada. Aí o pensamento vem e você fala, pode ir, que eu não tenho nada a ver contigo, não é nada disso. Na minha caixinha você não cabe. Estabeleça um canal que só tem música boa. Sabe colocar música boa dentro da cabeça? Com o tempo, a gente aprende a serenar. E se eu falar para vocês que é possível que uma pessoa passe uma semana inteira sem pensar nada, vocês vão acreditar? Pois eu também não acreditava, mas eu consigo. Tem semana que eu falo, estou de jejum de pensamento. Pode falar o que quiser para mim. Eu escuto, se for interessante eu guardo. Se não for interessante, já pode levar, porque isso aqui não me pertence. Na verdade, o que é evolução? É você se determinar a ser melhor do que você era ontem. Então, ontem a gente podia falar o que a gente queria. Criança faz isso, né? Sabe que a mãe fala, vou lavar sua boca com sabão. Porque a criança não entendeu. E, às vezes, o que a criança está falando, nem ela sabe o que significa. Nós sabemos. Aquilo que a pessoa está pensando, quem ama, sabe exatamente. Se você imagina que você é um vidro de perfume, que a cada pensamento... Não tem aqueles lugares que a gente vai? Nossa, Amy Martin, né? A gente passa na frente da loja aquele perfume. Eu não vejo ninguém esperando perfume. Mas o perfume está lá. E eu penso, quero ser assim. Quando eu passar, não preciso nem falar nada. O perfume... Tss, tss, tss. Não é maravilhoso? Porque tem gente que passa por nós e você fala, meu Deus, lá vem a fofoca. Você tem que se preparar. Quando a pessoa vai tentar falar de alguém, você fala, mas cadê a pessoa? Você já passou pelas 3 peneirinhas? E a pessoa, que peneirinha? Primeiro, isso é verdade? Ah, não sei, então não fala. Seguinte, se fosse contigo, você gostaria que alguém falasse? Ah, não, né? Então também não fala. Terceiro, vai ajudar alguém em alguma coisa? Eu fiquei chata. Quem que tem vontade de fazer fofoca comigo? E eu falo assim, ó, nossa, sério, você sabia que essa pessoa é ótima? E a pessoa fala, sério, eu não sei exatamente, mas todo mundo tem qualidade. Porque Deus, aí é o discurso, né? Porque Deus é maravilhoso, faz tudo maravilhoso, deve ter um propósito, treina a sua paciência. Ficou chato, ninguém quer. Então, quando nós vamos fazendo todo esse exercício, Jesus fica de um contentamento, ele fala, não é que valeu a pena? Porque ele está pensando nesse momento, olhando para o grosso do planeta Terra, o que eu fui fazer lá? Mas todos os grandes mestres devem estar pensando isso. Para que Madre Teresa foi tão caridosa, tão fraterna? Para que o Chico ofereceu uma vida inteira dele? E muitos, para nada. Quando nós tentamos fazer o melhor, é o cair e levantar da Via Crucis. A gente se determina, falando, e olha eu caído de novo, e olha eu reclamando de novo, que é a coisa mais tormentosa, que a gente não dá sossego para o ouvido do outro. De novo vai contar aquela história? Aí a gente pensa, eu acho que hoje eu poderia guardar essa história para mim, ouvir a história de alguém, porque tem gente que ainda está precisando, tem gente que está precisando de verdade. Se nós já contamos 500 vezes, a maioria de nós já contou, né? Não faz mais sentido, a não ser que a gente escreva um livro. Aí a pessoa escolhe na estante se quer ler ou se não quer ler, né? Mas eu tenho um amigo meu empresário, cada quaresma ele faz um negócio diferente, porque ele tem funcionários de toda a religião. E aí começa, gente, é difícil lidar com todo mundo, né? Ah, mas vai ter carne no refeitório? Eu não posso comer carne. Ele não é tão simples, é só ir lá e não comer carne. Mas ele tem que fazer um escândalo, porque tem alguém comendo um bife e ele não concorda. Então ele fez uma proposta. Nessa quaresma, alguém que não come carne, trocaria, reclamar, não vou reclamar, e fazer uma coisa boa por alguém? Nessa quaresma, eu trarei pessoas com dificuldades, como um treinamento, quero admitir pessoas com dificuldades. Quem daqui se habilita a ensinar para um deficiente visual onde é que estão as coisas, onde é o banheiro? Ele faz isso toda a quaresma. E ele me contou, no comecinho da quaresma agora, que esse ano ele estava tranquilo, porque ele nem fez a proposta. E os funcionários vieram fazer a proposta. E sabe por quê? Olha, nós aprendemos tantas coisas com essa fraternidade. E aí alguém vai falar, mas eu nem trabalho. Quer ver caridade maravilhosa para a gente praticar na quaresma? Esticar a nossa própria cama. Tirar o prato da mesa que a gente comeu. Não vai cair um braço de ninguém se lavar o seu próprio prato, o seu próprio talher. E de repente, quem sabe, a sua peça de roupa. Nós estamos todos tão dependentes. E mesmo tem alguém que trabalha na sua casa, um belo dia surpreenda. Fala, amado, hoje você faz outra coisa, porque a louça quem vai lavar sou eu. Um exercício de fraternidade.
Quantas vezes a gente vê nos grandes eventos, que trabalho muito nos grandes eventos, e aquela pessoa que está lá servindo, tratado com desprezo, pensa num olhar amoroso, num abraço, numa atitude de gentileza. E não porque é quaresma, é porque a quaresma nos convida a repensar. Que raio de fé é a nossa? A gente continua o mesmo de 50, 100 anos, 1 milhão de anos atrás? Como nós estaremos na próxima vez? Será que a gente está merecendo voltar para o planeta Terra? Se a gente não for amigo de Jesus de verdade, toda essa nossa exigência, todo esse nosso poder, a gente vai levar lá para o começo. Porque nós vamos treinar lá, com aqueles duros de coração, tudo que a gente não conseguiu. Então, tudo começa primeiro aqui, nós nos alinhamos, e depois nós vamos compartilhando com as pessoas. E o próximo, mais próximo, é que ele mora em casa. Que às vezes é fácil a gente ter paciência com quem está longe, a gente é bonzinho, né? Mas lá em casa, a gente tem que pensar. Tudo bem, quem mora lá em casa não é perfeito e nós somos? Época maravilhosa para pensar. Onde é que estão as minhas imperfeições? E qual delas eu quero melhorar? Vocês vão pensar, eu sou extremamente impaciente. Vocês acreditam nisso? Da próxima vez, eu poderia ser considerada como uma pessoa paciente. Eu acho que faz bem uns 30 anos que ninguém lá em casa percebeu que eu sou impaciente. Porque é um exercício ferrado. Eu já acordo falando assim, ó, vai com calma. Aí se eu vejo um negócio ali que eu não concordei, eu agradeço, estou aprendendo. Vejo outra coisinha, zíper. Então, ainda é algo que eu preciso estar no controle, então não me pertence ainda. Agora, amor já, porque eu não tenho dificuldade nenhuma para o amor. E eu sempre escolho uma história, né, para contar, e o relógio... Quem que dá cor nesse relógio? Estou contrariada. Naquele momento que Jesus estava cercado da multidão, e algumas pessoas estavam achando aquilo uma festa grandiosa, e outras pessoas estavam com o coração confrangido, mas não tinham coragem de fazer nada, como a gente vê muitas vezes na vida. Um oleiro era um homem que lidava com barro, que fazia vasos, jarros, e era famoso, marcado pelas dores da vida, inteiro esfolado. Era um homem que era um excelente comerciante, um artista maravilhoso, mas ele era arredio com as pessoas. Mas um dia, ele tinha de longe olhado para Jesus, se mergulhou naquele mar do olhar de Jesus e sentiu uma alegria. E Jesus olhou para ele silenciosamente e falou: o amor ainda vai tocar o seu coração. Quando ele passou e viu aquela bagunça toda, ele tentou entender. Mas por que Jesus, que era tão amoroso, estava passando por aquela condenação tão horrorosa? E ele parou e fez uma oração. E falou para Deus: desde menino, eu reconheço a qualidade do barro, de olhos fechados. Eu sou capaz de modelar um jarro para uma pessoa muito famosa, muito importante. E a pessoa vai olhar e vai saber que aquilo é único. O maior cuidado que as pessoas têm com os vasilhames que compram de mim é que ele não se esparrame. Guardam perfumes, e guardam azeites, e guardam os grãos, expõem para mostrar o seu poder. Nem o jarro se esparrama. Deus, eu nunca vi um vaso mais perfeito do que esse, imolado, nu, sem nada, surrado, apavorado. E ele é um jarro que esparrama amor. É um vaso assim que eu quero ser. Transforma meu coração num jarro assim. E aí aconteceu os 3 suspiros de Jesus, e aquela turba e aquela loucura. Ele saiu caminhando e foi sentindo uma alegria, uma emoção no meio de toda aquela dor. E ele percebeu: o meu pedido foi atendido, o meu jarro, o jarro da minha alma se esparrama. Ele estava certo. Um dia o amor me tocaria, e foi aquele mar de amor que me inundou. Permita que Jesus inunde a tua alma, que você seja muito melhor no exercício do seu amor para todas as pessoas, principalmente para aquelas que dificultam.
Porque para aquelas que nos amam, que nos agradam, é uma beleza. Diante da dificuldade de alguém que te provoca, você pense, ele não sabe. Mas eu sou um jarro precioso. E o perfume que mora na minha alma é o amor. Porque se essa é a moeda do milênio, eu quero que os portões se abram. Que seja esse o nosso propósito. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no olhar uma oração. No falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração tudo que aqui ele deixou. Não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. Pense que esse campo é o seu coração. E quando ele olhar para você e te perguntar, você amou? Que a sua resposta dias, que assim seja. Gente, boa noite. Só queria passar um recadinho para vocês. Aqui o nosso lar, a gente está fazendo uma rifa de uma cesta de chocolates da Cacau Show. Então, por que fazer uma rifa? É para a gente arrecadar o dinheiro para ir melhorando o centro. Como a reforma das cadeiras que foram feitas. Como aqui a gente não tem auxílio de outras entidades, normalmente o dinheiro arrecadado são de nós mesmos trabalhadores, a gente então decidiu fazer essa rifa para arrecadar o dinheiro e continuar então fazendo a melhora do centro. Quem se interessar, a rifa é apenas R$ 5,00 por nome. O sorteio, na verdade a entrega, vai ser feita no dia 16 de abril, ou seja, vai ser na terça-feira, um pouco antes da Páscoa, que a Páscoa é no dia 21 de abril. Então, quem se interessar, R$ 5,00, a rifa a gente vai estar vendendo ali na mesa. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continue, então, em prece. Daqui a pouco a gente começa os trabalhos de passe. Tenha uma boa noite. Muito obrigado.